Olá você, telespectadora, olá você, telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora, você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião 2.0. Vai comentar, analisar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. A primeira notícia que a gente vai analisar é o lançamento nesta semana pela Prefeitura de Santos do programa Marine Startup Lab, que é um programa destinado a alavancar, a ajudar ideias a se transformarem em projetos, tipo uma incubadora de empresas, só que direcionada, focada para a atividade portuária, que é uma das principais atividades da nossa região, se não for a principal, ao lado do turismo, principalmente. A atividade portuária é muito importante aqui na Baixada Santista, como também o polo industrial de Cubatão. A ideia é novas soluções para as operações portuárias, Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. A gente nota aí, deve ter uns carguinhos, né, que vão criar junto com isso, já vai dar para o Rogério colocar mais 2, 3 amiguinhos, né, porque de certo acabaram as vagas na Coab, na CET, então ele tem que arrumar, ele montou isso aí. É o prefeito da rede social. É o prefeito de fazer coisas que não resolvem nada. É muito curioso isso, né? O perfil dele é típico desse tipo de coisa, né? Ele se coloca como o prefeito empreendedor que não faz nada. Cria um troço desse que não vai trazer nada, né? Vamos montar uma incubadora de ideias para o Porto que é federal. Então a gente já sabe que não vai... Ele não serve para nada, isso que ele está lançando. E na semana passada, não, nesta semana, com a pré-candidata a deputada estadual Aldri Cleísa, a gente falou aqui do Centro Histórico, e eu recebi uma ligação do dono de uma construtora daqui de Santos, talvez a maior ou a segunda maior, dizendo o seguinte, que a construtora dele não vai fazer prédio sem garagem. E que nem da construtora dele, nem do Grupo Mendes e nem da Secob, que é a entidade que representa as construtoras de Santos, partiu a ideia ou apoio à ideia dos prédios sem garagem e de transformar o centro da cidade em área residencial. Aí fica a pergunta, Rogério Santos, quem te deu a ideia? Quem foi que colocou em você a brilhante ideia? Porque o Paulo acabou de dizer, Santos tem 2 atividades fim de geração de receita que deveriam ser exploradas, o porto e o turismo. A vocação natural do centro, sem dúvida nenhuma, é a vida noturna e os eventos. Por quê? Porque não é uma área residencial. Por exemplo, Rogério Santos, ó gênio empreendedor, você deu incentivo a que se abrissem bares na Tolentino Filgueiras, para transformar a Tolentino Filgueiras como seria a Rua Rio de Janeiro, no Guarujá. Todo mundo lá, todo mundo que caiu no conto do vigário que você criou, está com problema. Por quê? Porque tem uma série de prédios intercalando as casas noturnas. Todos estão com problemas com a prefeitura, a justiça e a polícia por causa de barulho. Entendeu, Rogério Santos? Mas você não está preocupado com isso. Você quer enganar as pessoas. Vai lá, monta que nós estamos incentivando. Pronto. Quantas vezes a polícia parou na frente do Six por causa dos vizinhos? Todo empreendimento em Santos enfrenta esse problema. A começar pela praia, que não pode ter nada. Mas é um aspecto da cidade que você parece desconhecer. Eu não sei se é porque você passou muito tempo, você vivia em Cubatão, você morava em Cubatão, trabalhava em Cubatão, não mora lá não, né? Você só trabalhou em Cubatão. Mas é preciso entender que você precisa conhecer a cidade que você governa. O que parece que você não conhece, ou tem preguiça de conhecer. Porque quando você lança uma ideia brilhante de fazer prédios residenciais sem garagem no centro da cidade, incentivando construtoras, e as grandes construtoras dizem que não têm interesse nisso, fica a pergunta, com quem você está negociando? Seria com o grupo que construiu o prédio da Tribuna?
Seria com os pequenos construtores que estão vendo uma chance legal, porque o grande paga pouco, né? O pequeno paga muito. Tem alguns que racham. Então, quando a gente vai ter a resposta para essa ideia de jirico, que seja que criou, de que o centro tem que ser residencial? Aí sabe onde vai sobrar? Onde vai sobrar para fazer algum estabelecimento em Santos? Nenhum. Nenhum lugar. A menos que a gente faça uma plataforma no mar e faça lá. Rogério Santos, eu não sei o que você tem na cabeça. E o pior é que a gente fica se perguntando quais são os interesses atrás disso. Tem gente comprando imóvel no centro, 1 metro quadrado a R$600, de tão desvalorizado, que você passou 8 anos como secretário mais influente do governo Paulo Alexandre Barbosa, em parceria com o seu prefeito Paulo Alexandre Barbosa, destruindo o centro da cidade. Você falou aqui que reconhecia isso. Você falou aqui que reconhecia. Vocês destruíram o centro da cidade. Tudo que o Papa fez, vocês destruíram. Não ficou uma casa noturna. Uma. Todas desapareceram. Quem acreditou no Alegra Centro foi traído. E agora a gente está entendendo. Estão comprando tudo que é imóvel lá. Quem é que está comprando? A gente precisa fazer um levantamento. Acho que o Ministério Público devia entrar nessa. De começar a descobrir por que se tomba tanto imóvel em Santos sem nenhum valor histórico ou arquitetônico. Porque aí o preço despenca e inviabiliza qualquer negócio. Por quê que inviabiliza? Porque ninguém consegue um AVCB, o laudo dos bombeiros. Porque não pode mexer no imóvel e o bombeiro não dá o alvará. Então quem quer investir, gerar emprego em Santos, não consegue. Mas fazer retrofit em prédios comerciais no meio do nada, num lugar que não tem padaria, que não tem farmácia no fim de semana. Ah, nós vamos revitalizar o centro. Que revitalizar? Você destruiu o centro. Ele estava pronto para ser revitalizado. Já vinha sendo feito um monte de coisas que vocês destruíram. Acho que é para ficar mais caro agora. Quem é que não enxerga o que foi o governo Paulo Alexandre Barbosa? Quem é que não enxerga o que está sendo o seu governo? Os puxa-sacos, porque nunca se colocou tanto vagabundo em cargo comissionado na prefeitura, né, Rogério Santos? Então agora você cria mais um lugar que eu tenho certeza vai encher de vagabundo. Porque tudo que você cria é para colocar vagabundo. Porque tem muito vagabundo para dar função. Agora, fazer alguma coisa de fato, como deixa, e o pior, não precisamos de você. Nenhum empreendedor de verdade da cidade precisa de você. Basta você não atrapalhar. Você chamar teu secretário de finanças, que é encarregado dos alvarás, você chamar a tua equipe e falar assim, não atrapalhem, incentivem, deixem as pessoas produzirem. Quando você fizer isso, você já fez tua parte. Talvez não dê tanto discurso na rede social. Discurso mentiroso, hipócrita. Agora, criar mais um lugar para colocar vagabundo, Rogério, não é isso que Santos precisa. Santos precisa de prefeito. Prefeito. O último que a gente teve faz uns 11 anos. O empresário trilionário, agora deixou de ser trilionário porque perdeu uma parte dos valores, do valor de ações da Tesla, desde que ele anunciou a compra do Twitter, Elon Musk, nesse momento deve estar almoçando com o presidente Jair Bolsonaro e conversando sobre a Amazônia, o sul-africano, dono da Tesla, dono da SpaceX. O Elon Musk é um cara que é um empresário agressivo, ousado e tem que ter aplausos enquanto empreendedor, mas não é uma pessoa que tenha ideias brilhantes sobre o mundo. Ele sabe ganhar dinheiro. Inclusive o que ele perdeu com a Tesla foi um pouco de jogada ideológica, né? Você não pode dar mais valor, chamar uma empresa colocar uma empresa que produz carros elétricos
com menos valor sustentável do que empresas que fazem tampinha de carbono. Então, desculpem, existe aí toda hora que o cara começa a aparecer muito, se coloca ele na parede. Ideologicamente, o Musk é uma piada, ele é um desenho animado, mas do ponto de vista de empreendedorismo, a gente não entende porque que ele botou tanto dinheiro no Twitter, mas acho que era o que ele queria, aparecer, porque ele gosta disso. Ao contrário do Bill Gates, até mesmo Steve Jobs, que ele gostava de aparecer, mas atrelado à produção da Apple. O Elon Musk, ele não é um cara, é isso que é preciso diferenciar. Tanto o Bill Gates quanto o Steve Jobs eram dois personagens ligados à tecnologia dentro de um processo na qual eles tinham uma participação efetiva, Paulo, na produção, no planejamento, na ideia. O caso do Elon Musk é diferente. O negócio dele é dinheiro. É ganhar dinheiro. Ele nunca projetou nada na vida dele. Ele nunca desenhou um chip. Ele não é da área. Não é a praia dele. O que o Elon Musk faz é ter um tino para investimentos futuros. Se o Google tivesse aparecido para ele, é que ele era muito novo, mas se o Google tivesse aparecido para ele na época que começou, ele teria investido no Google. Assim como o Facebook, é que ele era muito novo naquela época. Mas esse é o Elon Musk, ele percebe as empresas que vão aparecer. A ideia da Tesla, até do nome dela, é genial. Porque já passa a ideia de alta tecnologia e passa a ideia de sustentabilidade, de preocupação com o futuro. O Elon Musk tem isso. Mas vejam bem, ele é um investidor. Elon Musk não é um criador. Ao contrário do Gates, ao contrário do Steve Jobs, ele é um investidor. Um cara que sabe onde colocar dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro. Isso não é sorte, gente. Isso é muita inteligência e muita visão. Só que, lógico, ideologicamente, ele dá as escorregadelas, né? O que ele tem? O que ele veio fazer aqui? Almoçar com o Bolsonaro. Um Bolsonaro. Um cara que não tem a menor visão de futuro da humanidade. O que ele está aqui conversando com o cara? Talvez porque o Elon Musk busca lugares, e aí é preciso que as pessoas reflitam, que foi um erro grave do governo Lula. Na época do governo Lula, a Intel, que é a maior fabricante de chips do mundo, pretendia abrir uma fábrica no Brasil. E fez contatos, porque lógico que eles querem subsídios fiscais, mas principalmente, olhem só como é engraçado, né? O que era mais importante para a Intel? Ela iria fazer uma fábrica para abastecer uma boa parte do mundo. E hoje o mundo está pagando caro por centralizar tudo na China. Porque o Brasil tinha um ambiente que interessava a Intel. Tem um parque de formação de engenheiros que poderia ser expandido. Tem uma boa rede de pós-graduação e de formação de gente técnica. Tem muito lugar para se construir fábricas. E tem, do ponto de vista de logística, bons aeroportos cargueiros, como, por exemplo, Viracopos e Guarulhos, e o próprio Galeão, que é subutilizado, e Belo Horizonte também, porque é um aeroporto enorme, Confins é 10 vezes mais do que Belo Horizonte precisa. Então você tem onde colocar um volume muito grande de cargueiros sem atrapalhar e sem ter qualquer tipo de custo para aumentar esta logística. Isso é interessante porque o chip, ele tanto vai de navio quanto ele vai para fora de avião, porque ele é muito pequeno. Um container lotado de chip gera milhões e ele pode caber dentro de qualquer cargueiro. Não precisa ser aquele Antonov que os próprios ucranianos destruíram. Pode ser um 747 cargueiro, qualquer um avião desse. Ele abastece o mundo inteiro. Vocês sabiam que o governo Lula esnobou a Intel? Esnobou a Intel. Ela montou a fábrica na América Central.
Então, esse ambiente de negócios, a gente tem que reconhecer, é muito mais fácil hoje no governo Bolsonaro. Tem que ter algumas qualidades, né? Nesse ponto, a gente reconhece. A entrada de empresas no Brasil que queiram investir é bem-vinda e negociada diretamente pelo Bolsonaro, porque ele gosta do varejo. Ele não gosta do atacado, ele gosta do varejo. E no governo do PT havia uma arrogância generalizada nas lideranças do petistas e eles não negociaram e a Intel foi embora, porque não teve a menor intenção do governo de atendê-la. Eles achavam que o Brasil era a última bolacha do pacote, né? Esse era o grande problema das lideranças petistas. E sabe-se lá que tipo de contrapartida não republicana pediram, né? Então a Intel foi embora. Então pode ser que dentro desse ambiente propício que se criou agora, o Elon Musk esteja trabalhando em cima da possibilidade de trazer as empresas dele. A gente não pode esquecer que para o Elon Musk, a menina dos olhos dele é a SpaceX, que é a empresa que está fabricando foguetes e naves. E o Brasil tem 2 lugares que são essenciais para quem quer ter um ótimo campo de teste, porque diminui o custo do voo desses foguetes, que é Alcântara, no Maranhão, e Barreira do Inferno, em Natal, no Rio Grande do Norte. São 2 bases, uma delas é uma base militar, a outra é uma base científica de lançamento. Mas antigamente, inclusive antes de Alcântara existir, era tudo na Barreira do Inferno, mas as 2 têm as mesmas características de proximidade a um azimute magnético. O azimute, ele reduz muito o custo de combustível para um foguete sair da órbita, sair da Terra. Por isso que os americanos queriam tanto Alcântara. Então pode ser que venha alguma coisa nesse sentido. É bom, ninguém está sendo contra. E eu acho que a gente tem a esquerda, principalmente, que escreveu aquelas bobagens do que ele gastou, que 6 bilhões dava para acabar com a fome no mundo, os analfabetos ignorantes que não sabem nem fazer conta. E aí a gente tem um pouco de tirar o viés ideológico, porque é muito bom que um cara desse venha para cá. Porque micou a transferência da base de Alcântara para os Estados Unidos, e eu acho que foi correta a decisão. Mas, infelizmente, a gente tem aquelas bases subutilizadas porque o programa espacial brasileiro morreu. Então, talvez fosse a hora de, ao invés de transferir ao governo americano, de se permitir que uma empresa privada utilizasse essas instalações que são maravilhosas do ponto de vista de localização, de logística e de custo, e que o Brasil não utiliza. Agora, 2 observações. Primeiro, eu entendo as tuas críticas a esse projeto do Marini, que pega a Associação das Startups do Brasil, pega o Sebrae, que faz um trabalho bacana, e pega a Fundação Parque Tecnológico de Santos, é aí que você focou a crítica. Mas eu acredito que boas ideias podem aparecer para a operação portuária. Tem gente criativa, nova, que se tiver uma oportunidade, desenvolve bem uma ideia. Paulo, uma boa ideia só é realmente boa quando? Quando ela é prática, né? Quando ela se viabiliza. É para esse ponto que eu acho que talvez seja importante. E segundo... Não, é para esse ponto que eu acho que não vai, porque quando eu tenho um porto federal que é administrado de costas para a cidade, não adianta eu querer montar atividades que não englobem esse canal aberto desde o início. Então, mas eu vou planejar inovações para o porto. Tá bom, mas o porto quer que você planeje inovações para ele, se você não é discursinho do presidente da Codesp. Não, eu falo em 53 empresas que fazem operação portuária. Tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, né? A poluição, por exemplo, na ponta da praia, o fato de interromper o embarque de grãos por causa de chuva no século XXI, tem áreas para aparecerem soluções criativas. E nesse ponto, tem uma outra característica do nome Tesla que é muito interessante, porque quem ficou consagrado à energia elétrica, à iluminação, foi o dos Estados Unidos, Thomas Edison. O Tesla é da mesma época, contemporâneo,
é sérvio e foi ele que viabilizou a energia elétrica com a corrente alternada, né? Então tem uma visão alternativa, né? A história do Tesla e do Thomas Edison é muito parecida com a do Santos Dumont com os irmãos Wright. Tanto Thomas Edison quanto os irmãos Wright viram os seus inventos de forma comercial e cuidaram de registro, de patente, de documentar tudo, enquanto que tanto Tesla quanto Santos Dumont eram sonhadores. O sonhador não se preocupa com patente, com registro, com a possibilidade de ganhar dinheiro. Então o que aconteceu? Os americanos ficaram com todo o mérito, porque afinal de contas os registros são deles e quem ganhou dinheiro foram eles. E aí os caras que viam a coisa de forma poética acabaram dançando. E o Tesla, eu sempre fiz esse paralelo de que Tesla e Santos Dumont fazem parte do mesmo time de inventores sonhadores que não se preocupavam com a parte concreta. Enquanto que, do lado americano, o empreendedor americano, o inventor americano, ele sempre coloca tudo do lado prático. Vocês veem, o Zuckerberg, quando ele cria o Facebook, ele cria um troço que ele nem sabia se ia dar certo, mas ele já começa a planejar o Facebook para se desse certo. Tem essa característica. O Tesla é quem trabalhou com a corrente alternada. Ele era um gênio verdadeiro. E ele não aparece com o mesmo porque ele mérito, trabalhou no abstrato e transformou o abstrato em realidade. Enquanto que o Edison pegou esta realidade que veio do abstrato, que ele não teve competência, e transformou em algo concreto e comerciável. Foi isso que aconteceu. E é isso que a gente espera que aconteça com as ideias aí relativas à operação portuária. Quanto mais moderno, quanto mais criativo o Porto de Santos, melhor vai ser para toda a comunidade. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta sexta-feira quem comenta, analisa as notícias com você é o Roberto Mohamed. Mohamed, tem um imbróglio aí que a gente não sabe como é que vai ser. Será que vai aparecer alguém com uma espada lá para tirar da pedra, ou cortar o nó? O ex-governador de São Paulo, João Dória, ele foi escolhido em prévias do PSDB como o pré-candidato do partido à presidência da República. O PSDB, depois disso, entrou em negociações com outros partidos para viabilizar um único nome como terceira via e aceitou o nome da senadora do MDB, Simone Tebet. Então tem o Dória, que é pré-candidato escolhido em prévias, e tem a Simone Tebet, que é uma pré-candidata escolhida pelas cúpulas dos partidos como terceira via. Como é que fica isso aí? Bom, vamos primeiro entender o que é uma prévia. No Brasil, prévia não dá legenda. Prévia é uma consulta. O aspecto legal da prévia no direito eleitoral brasileiro, ela é uma consulta só, ela não dá legenda. Então, essa história, esse discurso do Dória, de que ele foi apontado em prévia como candidato, tal, isso é papo furado. No Brasil, a legislação não dá a prévia, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a prévia é a legenda. Mas uma coisa é legal, outra coisa é o moral, né? Não importa o moral. Foi uma consulta naquele momento interna do partido. Se tivermos candidato, o candidato é o Dória. É isso que saiu da prévia. E é isso que sai de uma prévia. Quem determina a legenda não é a prévia, é o diretório. O diretório que vai decidir se vai ou não lançar candidato. Se tiver, é o Dória. Se não tiver, o Dória dança. E aí entra a grande briga. Nós não temos ainda a candidatura oficializada do Rodrigo Garcia. Eu estou fazendo uma previsão de crise aqui, mas eu acho que a gente tem que pensar nela. O Dória já dançou. Ele não tem mais a legenda do PSDB. Para a presidência. Para a presidência. Morreu. Foi isso que aconteceu. Que não tem, para mim vai ser mais ou menos o seguinte, eu estou juntando 1% com 2%, vai dar 3% e vai ficar nisso. Porque o MDB não quer a Simone Tebet. Metade do MDB está com o Lula e a outra metade está com o Bolsonaro. Sobrou 10%, se muito,
que querem candidatura. É o Baleia que quer a candidatura só, porque eu não vejo movimento no MDB favorável a ela, e ela é uma candidata interessante. Mas não há clima, é como a gente já discutiu aqui, o programa com o Zaidan foi excelente nesse sentido, quando o Zaidan falou, gente, não dá tempo de você criar uma terceira via. A terceira via já tinha que estar deslanchando a essa hora. O Cláudio Zaidan. Quando a gente fez o programa com ele. Não dá tempo. A campanha começa o mês que vem, Paulo. Como é que você vai agora achar que pode surgir? Não, só se fosse uma hecatombe acontecer com um dos dois candidatos, Lula ou Bolsonaro. Para mim, hoje, já falei aqui, o primeiro turno é mero protocolo. Nem Lula nem Bolsonaro vão participar de debate nenhum. A gente não vai ter um primeiro turno quente, porque ele é mero protocolo. Todo mundo vai guardar munição para o segundo turno, porque já sabem qual vai ser o segundo turno. Nesse ponto tem uma dúvida. Se o Lula não participar de debate no primeiro turno, com que moral ele pode cobrar do Bolsonaro uma participação em debate no segundo turno? Porque o Bolsonaro provavelmente não participa nem no primeiro nem no segundo. Mas o Lula quer correr esse risco. É interessante para os dois correrem esse risco. A ausência de debate. Até porque, gente, vamos colocar, debate não é luta de boxe. O que existe entre os lulistas e os bolsonaristas, Paulo, hoje? Luta de boxe. Quem é mais ladrão, quem é indecente, quem tem funcionário fantasma. Alguém está colocando alguma ideia, alguma proposta na mesa? Não. Ninguém põe proposta na mesa. Eu nunca vi uma campanha eleitoral tão rasteira. Porque até a do Bolsonaro em 2018 era uma campanha que tinha o discurso da anticorrupção, do afastamento do fantasma comunista, da nova política, da nova política, de investimentos em infraestrutura. Então havia o desejo na campanha do próprio Bolsonaro propostas colocadas na mesa. Hoje não tem mais. Não há uma única proposta, nem do Bolsonaro, nem do Lula. É luta de boxe. Aí o que acontece com o debate? Faz falta? Muda alguma coisa um debate que é luta de boxe? Não. Eu vou dar um exemplo claro disso. O discurso do Márcio, o debate entre o Márcio França e o Dória, na reta final da campanha para governador, foi extremamente pessoal, foi luta de boxe. Ele acrescentou alguma coisa? Ele mudou alguma coisa? Não, ficou quem torcia mais para um lado, torcia mais para o outro, Paulo. Então, hoje, para o Lula é indiferente. Eles não vão no primeiro turno, por quê? Eles não vão querer ficar respondendo pergunta do Emael. Se eles já sabem que eles vão estar no segundo turno, por que eles vão ficar respondendo pergunta de candidato nanico? Para possivelmente para poder criar um embaraço. Eu guardo para o segundo. Se no segundo não tiver debate, paciência. O debate não vai ser decisivo, porque a divisão entre os dois é muito clara. É extremamente clara. Quando você tem dois candidatos que têm uma divisão extremamente clara entre eles, o debate vai mudar muito pouco no posicionamento do eleitorado. Mesmo o indeciso, ou o que votou no Ciro, votou na Tebet, votou em quem for no primeiro turno, ele não vai mudar em função do debate. Então o debate, pela primeira vez, e infelizmente, é irrelevante na disputa política. Nós acabamos de ter uma disputa presidencial na França que foi praticamente decidida no último debate. Sim, mas aí é outra coisa. Ali já havia uma vantagem do Macron que se acentuou, se consolidou no debate. Mas veja bem, o Macron inclusive ganha não sendo o candidato preferido da maior parte dos franceses. Mas ele ganha por quê? Porque havia na eleição francesa, muito mais do que na nossa, dois projetos de país. O que o francês foi decidir é que França ele queria. Foi isso. No último debate apareceu a ligação do partido da Marine Le Pen com o Putin, né? A dívida, inclusive, pagando juros para o Putin, né? Exato, da mesma forma como o Trump tinha também uma ligação com o Putin. E é curioso a gente ver uma coisa, né? Durante muita gente associa o Putin àquele passado dele da KGB, e que ele seria a expressão da volta do comunismo. Isso não existe mais. A Rússia é um país capitalista até a alma.
E a prova disso é que o Putin apoiou os candidatos mais antidemocráticos que ele podia apoiar no mundo. Eu não me espantaria se o Putin passasse a apoiar o Bolsonaro, ou apoiasse o Bolsonaro na eleição presidencial. O Bolsonaro foi lá porque é o perfil dele. Vocês podem reparar, o Putin não tem o sonho da União Soviética de volta. O que o Putin quer é o Império Russo. O Putin é fã do czarismo, do que foi o Império Russo, jamais do que foi a União Soviética. Ele nasce na União Soviética, mas ele não é um cara de esquerda, ele não é comunista. E nunca foi. O sonho dele é trazer o Império Russo de volta. E onde ele se liga? Ele se liga nos candidatos mais radicais de direita. É engraçado isso. A Le Pen na França, o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil. Ele está apoiando e usando a máquina cibernética russa, que não pode ser subestimada, e os Estados Unidos morrem de medo dela, no sentido de apoiar esse tipo de candidato. Ele é pragmático e ele está até alinhado ideologicamente com eles. É muito curioso isso. Depois do intervalo, a gente falou de debate hoje, se vai ter, se não vai ter debate no segundo turno, no primeiro turno da eleição brasileira. Hoje vai ter um debate entre o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, e o humorista Gregório do Vivier. E o Ciro Gomes fez uma acusação engraçada ao do Vivier. O do Vivier pediu que o eleitor do Ciro Gomes vote no Lula no primeiro turno. E o Ciro Gomes rebateu dizendo que o do Vivier, que é humorista, está com a síndrome do Zelensky, que era também um humorista e se elegeu presidente da Ucrânia. Depois do intervalo a gente conversa sobre isso. Voltando com a Opinião 2.0 desta sexta-feira, agora é o último bloco. E hoje tem debate, você reclamou que não tem debate no primeiro turno, no segundo turno, hoje tem um debate entre o pré-candidato à presidência Ciro Gomes e o humorista Gregório do Vivier. Isso não é debate. Na verdade, do Vivier, você chamar ele de humorista, está elogiando demais o cara, né? Isso é um idiota que é panfletário. Eu acho que você pode se dizer humorista, isso é da base. Você pode até apoiar, mas um humorista de verdade mete o pau em todo mundo. Se há governo, ele é contra. Então, o humorista que realmente eu considero humorista são os caras que falam do Lula e falam do Bolsonaro. Esses são humoristas. Do Vivier não é humorista, é um babaca que é petista até a alma e que faz propaganda do PT o tempo todo, porque ele não falava isso. Engraçado, ele não fazia piada com o Lula nem com a Dilma, né? Então, ele é um idiota. Não passa de um idiota. Eu acho que o Ciro vai estar perdendo tempo fazendo um debate com um idiota. O problema de você estar no desespero que o Ciro está, de não conseguir despontar como terceira via, é esse. Ele acaba perdendo o tempo dele com um imbecil que se julga humorista, porque na verdade não passa de um babaca que distribui panfleto do PT pelas redes sociais e pela TV. Só isso. O do Vivier não é humorista. Então não acho que esse debate vai chegar em alguma coisa. Ele falou bobagens em relação à história do Ciro, mas ele é um idiota, um imbecil que não fala coisa com coisa e que repete sempre a mesma coisa. Panfletário até a alma. Então, para mim, ele não é humorista. É um cara que é um petista engraçadinho. Ele não é humorista. Os sertanejos, de maneira geral, criticaram a Lei Rouanet. E, recentemente, o Zé Neto, um dos sertanejos, faz dupla com o Cristiano, né? Criticou artistas que usaram a Lei Rouanet. E tem um mecanismo com que os sertanejos também usem a Lei Rouanet, só que escondam isso. Não, na verdade não é que escondam. Paulo, vamos colocar claramente o que foi. A Lei Rouanet, quando começou, a Lei de Incentivo à Cultura, né? Vamos falar dela. Ela nasce no governo Fernando Henrique, porque todo mundo fala da Lei Rouanet como se ela tivesse sido inventada pelo PT. Não. Ela foi desvirtuada pelo PT. A Lei Rouanet nasce no governo Fernando Henrique, não era para beneficiar Chico Buarque, Caetano Veloso, artistas consagrados. A Lei Rouanet nasce para beneficiar, e foi criada com essa ideia, de beneficiar
e incentivar grupos de base cultural. O que são grupos de base cultural? Os grupos de teatro amador, os artistas, festivais de música que trabalhem com artistas desconhecidos, festivais de cinema, produção principalmente do cinema nacional, porque desde o Collor, com o fechamento da agência que fomentava o cinema nacional, você passou a ter um problema sério no financiamento do cinema nacional. Então, o que a Lei Rouanet nasce é para trabalhar naqueles setores que eram carentes de recursos, porque as empresas queriam patrocinar uma peça do Antônio Fagundes, mas não queriam patrocinar uma peça de um grupo de teatro aqui de Santos. Era isso a razão do surgimento da lei. No governo do PT, ela assume um outro patamar. Ela já começou a ser desvirtuada no final do governo Fernando Henrique, mas ela foi totalmente desvirtuada no governo Lula. Eu dava sempre o exemplo aqui do que era a Lei Rouanet. O Bradesco trazia o Circo de Soleil para cá. O Circo de Soleil ele tem uma característica justamente para poder vender patrocínios desse tipo. Ele tem uma área anexa a ele. Você tem a área do Circo de Soleil, onde as pessoas podem comprar o ingresso e entrar. E existe uma experiência Tapis Rouge, eu não falo francês, do lado, em que você entra nesta área, passa por uma experiência de um mini coquetel, de ter acesso à produção do evento, e aí você vai para as primeiras filas do teatro. Então é um VIP do VIP. O Bradesco usava esse espaço com um patrocínio exclusivo dele, com a marca dele por tudo que é lado, projeção de filmes dos cartões de crédito Bradesco. Tal. Ele era o patrocinador exclusivo do Circo de Soleil. Só que ele usava a Lei Rouanet. Olhem o ganho que o Bradesco tinha. Ele descontava de imposto de renda tudo que ele gastava com o Circo de Soleil, e toda a propaganda que ele tinha, todo esse espaço que ele tinha, era de graça. E como é que funcionava a Lei Rouanet? Ela não é simplesmente eu pego o patrocínio e posso usar o imposto. Não. Isso vem do Fernando Henrique. Eu tenho que ter sessões populares para baixa renda, para R$10 o ingresso, R$15 o ingresso. E o Circo de Soleil tinha. Vocês sabem o que era? Os ensaios. Eles faziam ensaios abertos, sem roupa, sem jogo de luz, sem os efeitos especiais. Então ele fazia sessões de ensaios abertos, que ia ter que ensaiar de qualquer maneira, vendiam 100% dos ingressos a R$10 ou R$15, não ia ter ninguém porque era ensaio. São pessoas que não são o público do Circo de Soleil, então elas não iriam reclamar do fato de não estar tudo pronto como se fosse um espetáculo, e você economiza todo aquele custo que é o maior, não são as pessoas, o maior custo são os efeitos especiais. Entenderam como é que funcionava? E aí ela cumpria a parte que lhe cabia para obter o benefício da Lei Rouanet. E o Bradesco deixava de pagar o imposto. Exatamente. Então você vê como o Bradesco se dava bem e ganhava. Então isso era o típico da Lei Rouanet. Né? E aí os desvios, durante o governo Lula, da Maria Bethânia receber 1,5 milhão para fazer um site de poesias. O Chico Buarque receber dinheiro para lançar um livro, quando o livro é o problema dele com a editora. E patrocinadores que queiram bancar aquilo como propaganda. Aí começou a pegar, e eu admiro muito um cara como Antônio Fagundes, que nunca pegou dinheiro da Lei Rouanet. Ele afirmou e ninguém tem coragem de jogar na cara dele. Quem quer patrocinar as peças do grupo do Antônio Fagundes, tem que fazer por patrocínio mesmo, como custo de propaganda, que é o certo. A Lei Rouanet não é para isso. Então, o discurso do Bolsonaro está equivocado quando ele aponta a Lei Rouanet no sentido de que ela é toda errada. Não. Ela tem que ser usada da maneira correta, não com ponto de vista ideológico, seja de direita ou de esquerda, mas ela é feita para beneficiar grupos de teatro amador, oficinas de música, oficinas de arte dramática, oficinas de artes plásticas. É para isso que ela serve.
é para o artista que não vai conseguir patrocínio porque é desconhecido, porque é amador, porque está começando. É para isso que existe a Lei Rouanet. Ela foi distorcida por gente interesseira e por gente oportunista. Se criou uma indústria em cima da Lei Rouanet. Tem empresários especializados em obter o patrocínio da Lei Rouanet. Agora, a questão dos sertanejos é a seguinte: essa raça tem que aprender que ficar de bico calado é uma dádiva, às vezes. Lá atrás, em 1991, eles foram usados pelo Collor, que adorava receber sertanejos na casa da Dinda, e todos eles cercaram o Collor. Quando aconteceu tudo o que aconteceu, aí ficaram todos arrependidos, né? Aí todos eles mudaram. O que levou o Lulu Santos, na época, e você lembra disso, a ser massacrado porque ele disse a verdade, que os sertanejos eram vendidos e oportunistas. E ele estava absolutamente certo naquele momento, o Lulu Santos. Custou caro para ele, mas ele estava certo. Os sertanejos são uma indústria, não é arte. Não venham dizer para mim que fazer uma música igual a outra é arte. Não é arte. A indústria é tão grande que sabe por que música de sertanejo... eu acho engraçado, né? O Chico fazia música sozinho. Você vai olhar as músicas do Chico, tá Chico Buarque. Você pega músicas do Caetano, Caetano. Você pega Milton Nascimento, era no máximo letrista. Ou o cara que fazia a música, porque o Milton compõe as duas coisas. Você pega a música de sertanejo, tem 10 autores. O Faustão tirava muito sarro disso. Ele começava a ler o nome e falou: vem cá, é uma cooperativa para fazer a música, mas tem uma explicação. No ambiente sertanejo, e um dos maiores empresários disso é o Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba, eles têm um escritório especialista em fazer isso. Era o sonho de qualquer empresário. Uma vez perguntaram, eu não lembro para que artista foi, mas perguntaram para um cara que tinha uma banda de sucesso qual era o segredo do sucesso. Ele falou: se eu soubesse, eu montava umas 10 bandas iguais e ia ser empresário delas. E a verdade é essa. Esse cara, que tem uma indústria de fabricação de duplas sertanejas, ele monta assim. São 10 caras para fazer uma música. Não, um deles fez a música. Um só. Mas tem o cara que controla as rádios do Centro-Oeste, dá uma parte do crédito da música para ele. Tem um outro cara que controla as redes digitais, dá uma parte da música para ele. Tem um outro cara que é empresário e que tem 10, 12 casas noturnas para fazer os shows da dupla sertaneja. Dá uma parte da música para ele. Então a música, na verdade, vira uma cooperativa de ganho, porque ela vai render direito autoral e vai dividir entre todo mundo. Mas cada um tem um papel específico na divulgação daquela música. É assim que uma música sertaneja ganha 10 autores. Entenderam agora? Porque não tem como fazer uma música com 10 caras. Quem trabalha com música, e eu faço isso há 40 anos, eu nunca vi uma composição com 10 autores. Algumas bandas de rock tinham, na época, a produção coletiva. Então, quando você olhava na composição, era uma banda de 5 elementos, estavam lá os 5. Deep Purple, na primeira fase da vida dele, na segunda formação, era assim. As músicas, até era um acordo entre eles. Novos Baianos, né? As músicas deles, tal. Por quê? Porque as músicas nasciam no estúdio. Elas eram construídas pelo coletivo. Embora depois, no caso do Deep Purple, por exemplo, o Ritchie Blackmore disse que era um acordo só para deixar todo mundo contente, porque na verdade quem compunha era ele e o Gillan. Mas no caso do sertanejo, é impossível 10 caras fazerem uma música. Apresente uma música como música sertaneja, que as letras são todas iguais, né? Ou o cara é corno, ou a mulher é corna. Não tem outra temática no sertanejo a não ser o chifre. É inacreditável. Então, o chifre é então a mentira, né? Porque, todo sertanejo é bom de cama, porque é tudo vamos explodir, vamos acordar o prédio, vamos sacudir o carro, vamos fazer não sei o quê. Os caras são, assim, máquinas, né? Mas, tirando isso, não tem outra temática. Eu não preciso de 10 caras para fazer uma música assim. Então, é uma indústria. Quanto à questão da Lei Rouanet, Paulo, eles vão naquela. Eles não usam a Lei Rouanet, eles usam uma variante da Lei de Incentivo à Cultura, que é de projetos específicos, mas que também é desvirtuada. E que o governo não mudou essa lei, não é a Lei Rouanet.
Não, eles Não existe uma lei só. É diferente. A Lei Rouanet a empresa banca um projeto artístico e deixa de pagar imposto. Os sertanejos, eles excursionam pelo interior com dinheiro público, tanto quanto seria o da Lei Rouanet, mas são negociados diretamente com as prefeituras. Exatamente. Então, põe o show no valor tabela 550 mil, a prefeitura de Sorriso vai lá e paga. Então, mas isso não tem nada a ver com lei. Isso aconteceu com a prefeitura do Rio, com o Paulinho da Viola, exato, lembra desse episódio? Vamos colocar claro, isso não tem nada a ver com a Lei Rouanet. Mas é dinheiro público do mesmo jeito. Sim, mas acontece o seguinte, é normal, isso acontece. Eu estou falando isso porque eu produzo uma banda que faz isso direto no interior de Minas, que é o 14 Bis. Tem prefeitos, cidades muito pequenas, que não tem teatros grandes, não tem onde fazer, o povo é carente, Paulo, não vai peça de teatro, não tem grandes shows. Então, quem é o único fomentador de cultura na cidade? É a prefeitura. É a prefeitura. Então, o que ela faz? Aniversário da cidade, ela traz alguém para tocar. Dia do padroeiro, ela traz alguém para tocar. Não precisa ir longe. Praia Grande, Santos, Bertioga fazem isso. Tal. Faziam isso antes da pandemia. Exatamente. Verão, então, veja bem, o que os sertanejos se valem é que, lógico, no interior o sucesso deles é muito grande. O problema todo não está no fato de fazer os shows. E falo isso em nome de uma banda que não dá nota superfaturada, que é o 14. Mas, por exemplo, a gente sabe que tem. Existe uma indústria, eu estou falando isso porque, vou revelar aqui por quê. O 14 Bis já passou por umas 3 ou 4 investigações de Ministério Público e nunca deu problema. Por quê? Porque a nota que a gente mandava para o Ministério Público era exatamente igual a do show anterior que foi para uma casa particular. Então se via que não havia superfaturamento. E a gente sabe que o Ministério Público cansou de receber documentação de um artista que fez um show na véspera numa casa noturna particular e cobrou 150 mil e depois foi fazer um show numa prefeitura e cobrou 350 mil. Então é lógico que tem rachadinha, tem divisão de aquela história da indústria de propina. Então é aí que os sertanejos eles têm praticamente uma indústria que trabalha com isso. Isso não tem dúvida nenhuma. Eles têm. Agora, lógico que eles não vão revelar, mas não tem nada a ver com Lei Rouanet ou Lei de Incentivo à Cultura. O que os sertanejos fazem é aquilo que qualquer fornecedor de prefeitura faz. Sobrefatura e divide com quem paga. É isso que acontece. Então, um show do Zé Neto e do Cristiano não tem... é absolutamente idêntico ao cara que fornece pão francês para a Prefeitura de Santos, superfaturado. Porque o pão francês de Santos é superfaturado. Então, não tem diferença nenhuma. É igualzinho. Porque o sertanejo, na verdade, é isso, né? É o pão envelhecido. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta sexta-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, à equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição e mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, de 15 para 1 tarde, meia-noite e meia na representação. Segunda-feira um pouquinho mais tarde por causa do Roda Viva. E um ótimo final de semana, mesmo com frio, um ótimo fim de semana para você que você merece.